Eu tenho encontrado muitos líderes, eu tenho encontrado muitos profissionais durante os últimos anos da minha vida, desenvolvendo, fazendo coaching, fazendo consultoria nas empresas, e percebo que existe alguma coisa em comum com todos esses profissionais que eu encontro. Me permita eu te dar uma breve aula sobre o que eu quero que você se dê conta da sua atividade como líder. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, eu vou desenhar aqui uma espécie de funil. E esse funil, na verdade, é o desenho do que acontece com todos os líderes, todos os gerentes e, por que não dizer, empresários que a gente encontra por aí. A maioria dos profissionais, quando eles estão exercendo seu papel de liderança, eles têm aquelas coisas clássicas, né? Visão, missão e valores da sua empresa, da sua área, né, para fazer com que isso vire uma realidade. E isto, muitas vezes, os profissionais aprendem na escola, aprendem na faculdade, tem bons livros, tem muitas palestras que falam sobre como você define a sua missão, seus valores, né, como é que você estabelece uma visão de longo prazo. Isso é muito importante. Provavelmente você aí na sua empresa deve pensar muito sobre isso. Você talvez já tenha definido bem claramente quais são os valores, né, que norteiam os comportamentos aí na sua empresa, certo? Porém, depois da missão, do visão e dos valores bem definidos lá dentro do seu negócio, você agora precisa ter muito claro quais são os objetivos, né, e as metas da sua organização. E aí entra a segunda etapa do trabalho do líder, que você provavelmente também é desafiado todos os dias e a toda hora. Você está pensando, né, quais são os nossos objetivos para esse ano, quais são os nossos objetivos para longo prazo, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, certo? E como é que eu faço para desdobrar esses objetivos em metas, para ter aqui, olha só, uma coisa muito importante, né? Indicadores. Como que eu tenho indicadores claros para poder medir as metas com prazos previamente definidos, com etapas previamente definidas? Esta é a realidade que eu percebo em muitos líderes. Você provavelmente, talvez seja um coordenador, um supervisor, ou talvez um empresário, ou quem sabe você ainda não é líder e você está querendo ser promovido, está querendo empreender, colocar a sua empresa. Esta vai ser a sua realidade, pensar na visão de longo prazo, visão de futuro, qual é a missão do seu negócio, né? Por que ele existe, quais são os valores que o norteiam, e a partir disso aqui estabelecer os objetivos e metas e ter indicadores claros para que você possa nortear o seu negócio, não é isso? A partir daqui, a gente pode pensar que a gente precisa estruturar para dar suporte para tudo isso. Então nós temos que desenhar processos claros, é isso aí. Eu preciso ter processos de trabalho. O que é processo de trabalho? É definir o que precisa ser feito em cada etapa, o que precisa ser feito para cumprir a missão, o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Aqui entra o como precisa para chegar aonde eu quero chegar na meta. Então, os processos, na verdade, eles conduzem até um determinado objetivo, até uma determinada meta. E eu acredito que você, como gerente, como empresário, você deve ter isso como rotina, todos os dias pensando nos processos para que faça melhor, para que você tenha melhores resultados, para que você consiga administrar melhor os seus recursos, para que você objetivamente tenha menores custos, para que você aumente suas vendas, não é verdade? E esses processos, então, eles podem estar divididos em 2 grandes grupos. Por exemplo, aqueles processos de negócio, né, que são os processos chave que agregam valor ao cliente, né? Por exemplo, aquele processo de entrega de um serviço, aquele processo de venda de um determinado produto. Talvez você seja gerente de uma dessas áreas, que é responsável pela área dos processos chave do seu negócio. Ou talvez você seja responsável pelos processos de apoio, certo? Quais são os processos de apoio? Imagina assim aquele setor de recursos humanos, o setor da área de logística, certo? O processo que a gente tem dentro de uma empresa para as áreas administrativas, as áreas contábeis.
Então esses processos são muito importantes, porque são eles os processos que fazem com que os negócios aconteçam de uma maneira mais qualificada, mais profissional. Não é isso que você faz aí na sua empresa todos os dias? Claro que é, eu tenho certeza. Porém, tem uma coisa que é muito importante, que eu ouço toda vez que eu encontro os profissionais. E antes de ser coach, antes de ser um consultor, não esquece que eu fui gerente, eu fui diretor de um grupo de empresas, eu atuei por mais ou menos 20 anos dentro de empresas, praticamente observando o que estava acontecendo dentro da empresa e atuando como protagonista, sofrendo na pele o que você sofre. Então tudo isso aqui era a minha rotina. E o maior dilema que eu ouço dos empresários, o maior dilema que eu vejo os gerentes me dizendo: Alexandre, isso aqui tudo é muito fácil, porque eu entendo do negócio, eu domino os processos, eu sei quais são as metas, quais são os indicadores, eu tenho muito clara qual é a nossa visão de futuro. Porém, Alexandre, a gente tem que lidar com as pessoas. E aí, quando a gente começa a precisar lidar com as pessoas, aí os caras me dizem, aí complica, não é verdade? E agora você vai resolver esse problema de uma vez por todas. Porque aqui, neste curso, no Liderando Gente, eu preparei 5 módulos especialmente direcionados para você conseguir gerenciar melhor as pessoas. Não gerenciar somente, mas liderar essas pessoas. Por isso o nome Liderando Gente, para a gente saber que você é líder de processos, você é líder de negócios, você é líder de uma missão, que é a sua empresa, que é a sua área. Mas para você cumprir essa missão, para você atingir as metas, para você fazer os processos rodarem, você precisa trabalhar com gente. E é sobre gente que nós vamos falar nos 5 módulos, mais o módulo bônus que eu trago para você aqui, as 15 competências que fazem toda a diferença na vida de um profissional que quer ser o grande gerente, que quer ser empresário também. Não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. E eu me pergunto se você se dá conta do quanto a gente ainda precisa aprender para lidar com as pessoas. Eu sempre digo que o ser humano é uma maquininha praticamente perfeita. Porém, por ser tão perfeita, ela é complexa, é difícil de lidar, é difícil de entender, porque eu preciso convencer as pessoas, eu preciso entender as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas. E elas são todas únicas, elas são diferentes. E quando você quer lidar com alguém que é único, você também precisa adotar um jeito especial para conhecer essa pessoa. Tudo isso você vai conhecer aqui comigo, certo? Me acompanha, vem comigo que eu tenho algumas dicas para te dar, para que você possa aprender muito agora aqui nesse processo de aprendizagem, certo? E agora você pode estar pensando, mas aprender a lidar com gente pela internet, num curso online, aonde o professor está lá dentro do computador e eu estou aqui? Exatamente isso. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, em especial com desenvolvimento de líderes, desde 2005 e exclusivamente só faço isso na minha vida desde 2007. Como coach de líderes, eu já fiz mais de 3.000 sessões de coaching e eu trabalho com treinamentos presenciais desde esse período. E eu percebi que o treinamento, o desenvolvimento de líderes, quando a gente fala de aspectos comportamentais, tem algumas questões que são fundamentais, que é entender a teoria e depois praticar. E todo esse treinamento, embora ele seja online, você vai ter uma abordagem muito prática, porque todas as aulas eu trago exemplos verdadeiros, exemplos que eu vivenciei, exemplos que eu vi acontecer dentro das empresas e eu provoco você a fazer. Além de tudo isso, você também vai se dar conta que tem algumas ferramentas. Aliás, esse é um dos poucos cursos na internet que você assiste a aula e você baixa todo o material para você imprimir e montar a sua apostila. Então é um diferencial muito grande, porque você vai poder acompanhar na tela, rever quantas vezes quiser aquela aula e anotar e depois praticar. Esse é o grande segredo, tá certo? E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas e como que a gente pode fazer esse negócio online, uma vez que você faz no presencial? Muito bem, no online
eu tenho trabalhado há mais ou menos um ano e pouquinho, faz um pouquinho mais de um ano que eu estou focado no online. Então, se você pensar, todas as dicas que eu vou dar no curso, as pessoas poderiam ir lá no YouTube e aprender no YouTube. Eu concordo com você. Inclusive, no meu canal do YouTube tem muito conteúdo muito bom. Inclusive, lá no meu blog, você vai encontrar artigos que são fantásticos, que você vai poder fazer leituras e aprender muito. Porém, uma coisa está no blog, outra coisa está no YouTube. Eu publico os vídeos 2 vezes por semana, por exemplo, e aí tem um vídeo que é de setembro, tem um vídeo que é de janeiro, tem um vídeo que não está necessariamente na mesma ordem, que você vai gerar um maior aprendizado. Aqui no curso você tem uma ordem cuidadosamente pensada, dentro de um processo de desenvolvimento, para que você de cara receba o conteúdo de uma maneira objetiva, prática, altamente direcionada para o seu aprendizado rápido, certo? E eu sei que também você deve estar pensando assim, poxa, mas para fazer um curso assim, se você vai entregar o segredo, né, de como lidar com as pessoas, como melhorar a sua capacidade de, por exemplo, recrutar melhor, para depois desenvolver, para poder delegar e depois potencializar a capacidade, o potencial, né, de cada talento que você tem na sua equipe, isso vai ser muito caro, claro, não é barato. Para você ter uma ideia, o mesmo conteúdo que eu entrego aqui nesse curso online, que você vai levar no máximo 3 meses para fazer, se você for um cara muito dedicado, em pouquíssimos dias você passa por todo o curso. Aí tem que entrar a noite adentro estudando. Eu faço isso, certo? Hoje eu faço de 4 a 5 cursos online ao mesmo tempo. Então quer dizer que a gente precisa fazer 4 ou 5, certo? Mas dá pra gente fazer. Se você for realmente muito obcecado por aprender, como eu sou, talvez você vai fazer muito rápido esse curso. Aliás, esse curso é um dos poucos na internet que quando você entra, quando você é logado, você ia ter acesso a todas as aulas. A maioria dos cursos que eu faço, você é logado e você tem acesso ao primeiro módulo. E depois leva uma semana para liberar o segundo módulo e assim por diante. Aqui é você o dono do seu nariz, porque você já é líder, você é responsável. A recomendação é, começa no primeiro módulo e vai evoluindo, porque ele tem uma lógica para que você aprenda mais e melhor, tá certo? Esse mesmo curso, esse mesmo conteúdo que eu ministro aqui, eu entrego ao vivo, presencialmente nas empresas, por um valor em torno de 15 a 18 mil reais. Que é o valor que as empresas pagam para mim, são os meus honorários. Além dessa despesa que a empresa tem comigo, por exemplo, ela tem que pagar as minhas despesas de viagem, de hospedagem, de alimentação, ela precisa pagar, por exemplo, a estadia das pessoas que vão lá assistir presencialmente. Então os investimentos que as empresas fazem para receber esse mesmo conteúdo que você vai receber aqui e agora, talvez seja coisa aí de 20, de 30 mil reais, dependendo da quantidade de pessoas e da distância que elas têm para chegar lá. Por que eu resolvi trazer tudo que eu entrego lá no presencial aqui para o online? Por uma questão muito óbvia. Nós estamos vivendo numa era, e essa era é a era da informação, da 4ª revolução industrial. Não tem mais por que nós ficarmos rodando. Para vocês terem uma ideia, até o ano passado eu fazia 60 mil quilômetros por ano para ir até o meu cliente, fazer a palestra, fazer o treinamento, encontrar as pessoas. Isso é inadmissível num país que praticamente não tem estrada. Então hoje o meu grande foco é encurtar caminhos. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Para você que está aí no centro do país, que está aí no Nordeste, que está no Norte do país, talvez a oportunidade de a gente se encontrar seria muito limitada. Embora eu já fui aí para o Mato Grosso, para a Bahia, para Minas Gerais, para os estados do centro do país, já fiz muito trabalho, muito desenvolvimento. Mas a gente vai lá e não dá para fazer com todo mundo. Agora você tem a oportunidade de me conhecer e de talvez mudar o seu papel de líder. E talvez esta seja uma oportunidade para você dar o próximo passo na sua carreira, para você dar o próximo passo, elevar a sua empresa para o próximo nível. Eu imagino que talvez você esteja curioso para saber como funciona esse curso online, né? O Liderando Gente. Quais são as aulas, né? Quantas aulas tem, como você vê aqui, eu falo que tem aí em torno de 60 aulas por enquanto, porque é um curso que eu estou sempre revisando, atualizando, colocando o que há de mais novo. Então eu vou fazer um convite rapidinho para você, de uma maneira muito breve, eu vou te levar ali para dentro da plataforma para você verificar quais são os módulos, quais são as aulas, para você já ter um gostinho de
de como que você vai aprender a se transformar num líder ainda melhor. Vem comigo, dá uma olhadinha agora aqui nessa plataforma, que é a melhor plataforma do Brasil, com os melhores recursos. Faz mais de um ano que eu pesquiso, eu testei todas as plataformas. Esta é a única que atendeu às expectativas que eu tinha para transferir tudo que eu conheço sobre liderança para você. Vamos dar uma olhadinha. Opa, seja bem-vindo à plataforma do curso Liderando Gente. Olha só, você já vai ter, quando você entra no curso, quando você faz o login, você vai cair nesta página aqui, que é a do curso Liderando Gente. E você terá aqui no lado esquerdo um acompanhamento do seu progresso, de quantas aulas você fez, né, da evolução do 0 ao 100%. A primeira aula que tem aqui da apresentação, veja aqui no cantinho, ó. Tem a apresentação do Alexandre, que é a minha apresentação breve aqui no curso. Você vai conhecer algumas coisas a meu respeito e você vai conhecer também um pouquinho da plataforma. Logo em seguida, a gente tem um módulo de introdução, onde eu falo um pouquinho sobre como se identifica um líder, qual é o papel fundamental dos líderes. E depois nós temos o módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os módulos repletos de videoaulas, olha só, né? Aulas muito legais. Você vai ter também, além dessas aulas aqui, vai ter todos os materiais em cada aula que você tem ali. Por exemplo, vamos pegar aqui módulo 1, né? Você entra aqui na primeira aula do módulo 1. A gente clica aqui, a plataforma vai abrir a aula, haverá um apagão de liderança do mundo. A primeira coisa que você tem em todos os módulos, você terá como fazer um download de todos os slides que eu demonstro lá na sala de aula. Olha só que legal. Você começa aqui na primeira aula e você já baixa os slides e você tem impresso para você acompanhar todo o treinamento. Outra coisa muito legal, além do que você vai ter nas aulas, você vai ter um bate-papo, certo? Que você vai poder, olha aqui, já tem um comentário, muito show a plataforma, maneira, clara e objetivo do professor, né? Abraço e ótimos estudos a todos, legal? Então você pode a qualquer momento direcionar uma mensagem para as pessoas que estão trabalhando ou que estão participando do curso, e você pode mandar uma mensagem em privado diretamente para mim. Você põe aqui o assunto, põe o conteúdo, eu recebo e eu teria o maior prazer em responder para você. Outra coisa muito legal dessa plataforma é que toda vez que você termina uma aula e você vem aqui e marca aula finalizada, você vai marcando o seu progresso e a aula vai sendo marcada como realizada. Então o que acontece? Você sabe exatamente quanto por cento você já fez do curso. Então tem aqui o módulo 1, né? A gente fala sobre um voo panorâmico da liderança, depois o que é ser o novo líder. Aí o módulo 3 a gente começa a falar sobre como recrutar, selecionar e contratar a pessoa. Olha só quantas aulas, né? Depois a gente fala como delegar e engajar, certo? A outra coisa muito legal, pode ver assim, no final de cada módulo tem um teste. É, um teste, você precisa acertar 70% desse teste para ser aprovado. E se eu não conseguir fazer o teste e tirar 70%, você pode fazer de novo, pode assistir às aulas. É uma forma de você qualificar o seu aprendizado, certo? Então, ao final de cada módulo, você tem um teste. E aí tem um bônus. O bônus é um presente que eu entrego para você, que são as 15 competências que fazem um líder diferente, certo? Isso aqui não está previsto no conteúdo oficial do nosso treinamento, né? Mas você tem esse bônus aqui. E esse bônus ele é acompanhado por um teste que eu elaborei e aplico há muitos anos. Olha só, eu vou abrir aqui a aula de liderança, que é a primeira competência, e você vai ver que antes de assistir às aulas, você vai ser convidado a fazer um download, que na verdade é um questionário de 75 questões que você vai poder fazer, e é um autodiagnóstico sobre as 15 competências que compõem este bônus. Então, além de você assistir as 15 competências, né, liderança, persistência, determinação, orientação para resultados e tudo mais, você vai fazer o download e vai poder baixar e responder um questionário que vai dizer para você quais são as competências que você já tem como ponto forte e quais são as competências que ainda precisa desenvolver, certo? Outra coisa muito legal desta plataforma
é que à medida que você vai fazendo os módulos, você vai fazendo as aulas e você termina as aulas, termina os módulos e faz o teste, você vai sendo habilitado a receber um certificado. E ao final do curso você poderá emitir o seu certificado e comprovar que você teve acesso às aulas, que você entendeu e que você efetivamente aprendeu. Eu espero que esta realmente seja a sua plataforma de grande aprendizado. Me acompanha que você vai ter agora, a partir de agora, o seu processo de desenvolvimento garantido pelo que há de melhor numa plataforma de ensino online. Meu amigo, vem comigo que eu estou te esperando aqui dentro. O que você achou dessa plataforma? Legal, não é? O que eu sempre pergunto para as pessoas que eu conheço, para os líderes, para os empresários, para os profissionais que estão querendo crescer na vida, quanto custa para você saber que não pode fazer uma boa entrevista e às vezes o fato de não fazer essa entrevista você contrata a pessoa errada e coloca a trabalhar lá no seu setor, aí na sua empresa, certo? Qual é o preço disso? Né? Quanto custa para você saber que, por exemplo, você não conseguiu dar um feedback adequado para o seu profissional, para a sua equipe, e de certa forma a sua equipe ficou totalmente perdida, sem metas claras, sem objetivos de acompanhamento, sem um acompanhamento adequado daquilo que as pessoas precisariam fazer sob a sua orientação? Quanto custa para você ir para casa tranquilo no final de semana, sabendo que a sua equipe está bem direcionada, que você pode delegar tarefas, que você pode, melhor ainda, delegar a responsabilidade para que eles resolvam problemas? Qual é o preço que se paga por não ter uma equipe adequada? Primeiro, contratar a pessoa certa, colocar no lugar certo e depois preparar essa pessoa para dar conta do recado, para que você como líder, você como empresário, para que você possa efetivamente fazer o seu papel estratégico, olhar no horizonte e perceber aonde está a visão do seu negócio, qual é a missão que você está cumprindo, para você efetivamente poder trabalhar objetivos e metas, ser estratégico e não ter que ficar continuando a trabalhar como um operacional, mesmo que você já é um coordenador, um supervisor, um gerente e muitas vezes empresário. Quanto custa o seu tempo? Quanto custa 1 minuto do seu tempo? É sobre isso que eu quero pensar agora com você. É sobre isso que eu quero que você reflita qual é o custo de não conseguir fazer as coisas que um gerente efetivamente precisa, que um verdadeiro líder efetivamente precisa. É não saber priorizar as coisas que realmente são direcionadas para o líder e que muitas vezes acaba fazendo um trabalho operacional. Vai ser um prazer encontrar você dentro da plataforma e a plataforma, na verdade, é uma conexão entre eu e você, porque ali você vai ter um fórum e nesse fórum eu estou muito atento. Durante 1 ano você vai ter uma assessoria direta minha. Qualquer aula que você assista, você pode perguntar, você pode comentar, que eu vou ter o maior prazer de ter você como aluno, como amigo e como um grande parceiro de aprendizado e de estudos.